boa tarde, boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Hoje, como vocês já puderam ver no genérico de introdução deste vídeo, venho falar de uma das mais extraordinárias civilizações da Antiguidade. Como é possível dizer, através dos obeliscos, a história desta civilização ficou gravada, sem dúvida, em pedra. Na Praça da Concórdia, em França, em frente ao Palácio de Versalhes, está o obelisco que de alguma forma retrata um pouco da história daquilo que foi o Antigo Egito. Por milhares de anos, as pirâmides e as estruturas megalómicas têm reinado sobre as areias do deserto no Egito. E por milhares de anos a sua história foi um mistério para decifrar, até que em 1799, nesse dia de 16 de julho, um soldado francês que fazia parte do exército de Napoleão Bonaparte, que estava fazendo uma incursão em África, descobriu uma pedra a 35 milhas a leste da cidade de Alexandria, dessa grande cidade de Alexandria, criada para, de alguma forma, dar sentido ao sonho de Alexandre o Grande sobre construir uma cidade aí. Foi encontrada essa pedra conhecida como a Rosetta Stone, ou seja, a pedra da Rosetta, e essa pedra trazia consigo o código para decifrar esses hieroglíficos que ninguém compreendia. E com ela se encontrou a chave para o conhecimento guardado por milhares de anos aos olhos da humanidade. Aí estavam guardados os segredos da história de um povo e todas as ciências e tecnologias por ele desenvolvido. Desde a arquitetura, à medicina, à matemática, à religião, aos costumes e tradições de uma civilização perdida nas areias dos tempos, de um deserto mais profundo que o deserto do Saara. Mas esta não era simplesmente uma história qualquer. Esta história era a história de uma civilização extraordinária e enigmática, que por razões desconhecidas ficou perdida um pouco pelo mundo e pelos tempos, na memória somente dessas areias que circundavam esses extraordinários templos e obras megalómicas. A civilização, que é uma civilização? Uma civilização é uma organização social, estruturada, com regras, leis, éticas, tradições, religião e um sistema de poder estruturado e organizado de uma forma em equilíbrio que mantém de alguma forma um povo unido e coeso. E para entender a história do Egito, primeiro temos que entender o que é que deu razão e origem a isto ter acontecido nessas áreas do mundo. Primeiro devemos entender o que lhe deu origem, para melhor compreender de onde vinha a razão da sua existência e qual era a sua base de sustentação para a razão nesse equilíbrio e estabilidade por mais de 5.000 anos de existência. Antes das pré-dinastias existiram aí reis chamados reis escorpiões e os reis que de alguma forma lideravam os povos nessa altura, os reis do papiro, os reis dos escorpiões e outros mais do que estão gravados na história. O período pré-dinastia começou aproximadamente entre 6.000 a 3.500, 3.150 anos antes de Cristo, mesmo ainda antes da história escrita. No final do Paleolítico entramos numa nova era conhecida pelo Neolítico. Aí as primeiras tribos começaram a deixar os hábitos nómadas de caçadores e recolectores e começaram
desenvolver conhecimentos para domesticar animais, para desenvolver técnicas agrícolas, para de alguma forma daí poder criar as possibilidades de criar uma, uma civilização, digamos, um povo mais sedentário, que não necessitasse andar atrás da caça nem das árvores que davam os seus frutos, e criar sim aí técnicas de desenvolvimento da agricultura e do conhecimento como poder domesticar animais para poder ter aí a subsistência para conseguir sobreviver sem andar de um lado para o outro. Aí se estabeleceu as primeiras aldeias e povos em comunidade de agrupamentos tribais que começaram a desenvolver hábitos comuns para de alguma forma dar sentido a uma cultura comum nessas mesmas tribos. O que se sabe hoje desse tempo ter-nos sido possível reconstruir através de escavações arqueológicas, que através de artefactos, ferramentas, utensílios e armas, nos tem sido dada a possibilidade de reconstruir as suas tradições, hábitos de vida e conhecimento. Há aproximadamente cerca de 5.000 anos, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, o Egito pré-dinastias estava dividido entre o Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte, no delta do rio Nilo, aí onde ele desagua, que é no Mediterrâneo. Marmer, que era o senhor das tribos do sul, ou seja, do Alto Egito, mandou um emissário para o norte e na sua mensagem ele mandou o desejo de juntar o Baixo com o Alto Egito para poder criar aí um império suficiente, forte, para poder desenvolver a estabilidade da região e de alguma forma conseguir ter um maior poder para poder criar um império. Marmer é visto como o rei, ou seja, o senhor, o primeiro rei do Baixo e do Alto Egito. Se nós olharmos para a história gravada na pedra, ele foi o primeiro rei a utilizar as duas coroas, as coroas do Baixo e do Alto Egito. Por isso ele é considerado talvez o primeiro faraó, deu origem à primeira dinastia, que deu origem às seguintes 31 dinastias. Aqui nasceu de verdade o primeiro rei do Egito, unificado, e que fez nascer a primeira grande civilização da história e da humanidade conhecida. Mas o Nilo foi de facto quem deu a possibilidade de tudo isso ser possível. Foi ele o pai e a mãe dessa civilização. Graças a um milagre desse rio e às suas cheias que traziam nutrientes e minerais que enriqueciam as terras e que davam a possibilidade de aí se cultivar todos os cereais e tudo aquilo que era necessário para manter uma estabilidade dentro das comunidades aí, foi o que deu origem realmente à possibilidade de poder criar aí uma civilização. O Nilo é o maior rio do planeta, com 6.600 km, nasce nesse país, na África do Sul, nesse país do Uganda, e nasceu há aproximadamente cerca de 25.000 anos. Um lago encheu demasiado, acabou por criar uma brecha, e essa brecha deu origem ao Nilo, como nós o conhecemos. O Nilo vem do sul para o norte, ele nasce no sul de África e desagua no mar Mediterrâneo. Sem dúvida, esse rio foi quem deu a possibilidade à sedentarização dessas tribos nómadas
de poderem sair, criar condições de vida para que poderem desenvolver aquilo que todos nós conhecemos hoje como a primeira civilização da humanidade. A escrita que conhecemos como hieroglíficos foi criada por volta de 4.000 a 3.400 anos antes de Cristo, ou seja, 5.600 a 6.000 anos atrás. Abados foi onde foi encontrados os primeiros sinais dessa linguagem. Mas só 500 anos mais tarde, na segunda dinastia, se encontram as primeiras frases criadas através de uma linguagem escrita, o que significa que aí se deu origem à escrita e ao registro de tudo que nos tem sido transmitido através dessa arte e ciência que é a linguagem escrita. Ou seja, a possibilidade de documentar e registar factos e acontecimentos que de outra forma se perderiam para sempre na memória dos tempos. Foi, portanto, durante a dinastia de Pipsan II que se deu origem à história escrita. A história do Egito é praticamente inseparável da sua religião. Através dos seus deuses e deusas e das suas estruturas megalómicas construídas em torno deles e da sua filosofia de vida e das suas crenças religiosas, foi criado aí, sem dúvida, que existia a vida para além da morte. E foi em torno desta crença que se criou uma indústria voltada para a morte. Pode-se dizer que os egípcios nasciam e viviam para morrer. A indústria da morte deu vida aos seus projetos arquitetónicos e às estruturas megalónicas que nos deixaram como herança das suas crenças e das suas vidas. 31 dinastias deram vida à mais antiga e mais duradoura civilização de todos os tempos. Mencionar todos os nomes dos seus líderes não é a minha missão de hoje. Hoje apenas trago algumas pequenas, mas importantes referências que marcaram esta civilização e que, todavia, continuam desconhecidas de uma grande parte do mundo e que eu acredito que é importante compreender e saber a história. Hoje, mais uma vez, aqui estou a trazer a vocês um pouco do que acredito ser essencial no conhecimento básico do que somos enquanto humanidade para melhor compreender quem somos na atualidade. Como eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes, espero que fique marcado em vocês, que para compreender o presente e melhor antever o futuro, devemos sem dúvida compreender o passado. E esta civilização, acima de tudo, por ter sido a base de todas as outras civilizações, é uma das civilizações que eu acredito que deve ser estudada profundamente por aqueles que queiram compreender nem só a composição e a formação do que é uma civilização e como é que ela se desenvolve e que, de alguma forma, o que é a sustenta e a mantém por tanto tempo. É importante compreender aqui fatores importantes que podem determinar nem só aquilo que vivemos no dia a dia, mas aquilo que pode nos acontecer no futuro. O que é certo é o seguinte: nenhuma das civilizações do passado sobreviveu. Todas elas declinaram, todas elas tiveram o seu princípio, desenvolveram-se, criaram a sua grandeza, começaram a declinar e acabaram por desaparecer. Eu acredito que esta nossa civilização e esta nossa era em que vivemos vai passar por esse processo também. Infelizmente, a história tem-nos demonstrado que isso tem acontecido com todas as civilizações através da história da humanidade. Por vezes pensamos que nós somos diferentes ou melhores ou que estamos mais preparados para poder, de alguma forma, mudar essa realidade. Eu não acredito que a humanidade tenha crescido o suficiente para ter a capacidade de conseguir ser consistente e persistente e manter uma civilização em constante desenvolvimento sem a sua decaída e, de alguma forma, não digo destruição, mas transformação em algo diferente. Mas quando pensamos no Egito, pensamos em pirâmides, pois aí foram construídas 123 pirâmides. Algumas que serviram de túmulos, outras apenas com o significado do poder de um faraó.
e da sua enorme relevância e importância dentro do seu tempo e da sua época, em que ele teve a capacidade de desenvolver essas construções. Pois muitos dos faraós foram enterrados, ou seja, não digo enterrados, mas sepultados ou talvez postos a descansar no que hoje nós conhecemos como o Vale dos Reis. Porque através da história foi-se conseguido compreender que se eles eram postos nas pirâmides, muitas vezes as pirâmides eram saqueadas para daí tirarem os seus tesouros e acabavam por de alguma forma pôr em risco esses lugares onde eles pretendiam ter como descanso ou de alguma forma preservar os corpos para passarem para o outro lado da vida interna. Por isso, a preservação dos corpos era bastante importante e para que eles não fossem saqueados, eram feitos as pirâmides de homenagem a esses mesmos líderes, mas eles eram sepultados ou de alguma forma postos em câmaras secretas nesse Vale dos Reis, onde ninguém podia entrar, para que de alguma forma ninguém saber onde é que ficava esses túmulos. Acreditava-se que para se poder viver a vida para além da morte, os corpos tinham que ser preservados. Por isso nasceu o processo e a necessidade da mumificação, ou seja, de preservar os corpos para que de alguma forma eles pudessem estar preparados para viver a vida interna. Para esse processo ser possível foram desenvolvidas várias técnicas. Primeiro tiravam-se os órgãos dentro dos corpos e depois, através de óleos e de cremes e outras coisas desenvolvidas, preservava-se os corpos para que eles não perdessem a sua feição e de alguma forma se mantivessem por milhares de anos preservados para poderem viver no outro lado, na outra vida que eles acreditavam que era possível se eles conseguissem manter os corpos intactos. Mas uma coisa é certa, é através dos seus monumentos megalómicos que eles deixaram a marca para sempre em nós. Acreditar que as pirâmides foram construídas por extraterrestres ou por alguma fantástica magia ou tecnologia extraordinária desenvolvida por alguma pré-histórica civilização é de alguma forma tirar o mérito que é merecido a esses engenheiros que tiveram a capacidade e a ingenuidade na criação de técnicas originais e inovadoras que os egípcios tiveram para construir essas obras megalómicas que de alguma forma ainda hoje nos fascinam a todos. Por isso devemos sem dúvida admirar essas gentes do passado que tiveram a capacidade de construir essas obras com técnicas simples, mas que de alguma forma tornaram possível criar obras que hoje ainda nos parece impossível como é que eles foram capazes de as construir. Mas uma coisa é certa, há uma explicação lógica para tudo. Embora nós não tenhamos ainda muitas vezes encontrado a forma com que eles foram capazes de fazer essas grandes obras, não quer dizer que tenham tido intervenção extraterrestre ou intervenção de algum deus ou de alguma magia extraordinária. Nós sempre gostamos de dar àquilo que não compreendemos simbologia extraordinária de deuses ou de extraterrestres ou de magias. Não. É a ingenuidade e a criatividade humana que é capaz de fazer coisas que ainda hoje nós ainda não conseguimos descobrir como é que foi. Mas não quer dizer que tenha sido ninguém que veio de outras partes do universo para construir umas pirâmides para um faraó. Não tem lógica nenhuma. É uma questão de ter a capacidade de ser humilde e compreender que mesmo na nossa humildade nós temos a capacidade de fazer coisas extraordinárias e grandiosas. As pirâmides de Giza foram construídas na quarta dinastia, a maior por Khufu e as outras duas nesse platô de Giza pelos seus dois filhos. Mas foi Imhotep, esse grande homem literado que não era só arquiteto, mas também era
médico, também era matemático, que de alguma forma construiu a primeira pirâmide para um faraó chamado Joseph. Atualmente foram encontradas mais de 10 mil pirâmides construídas um pouco pelo mundo inteiro. Desde o Peru ao México, aqui na América, mesmo na Europa e outras partes do mundo, como a China e outras partes, existem distribuídas um pouco pelo mundo inteiro 10 mil pirâmides. Qual a relação entre elas? É desconhecida. Não se sabe a razão porque povos completamente distintos e separados uns dos outros, sem qualquer ligação ou conhecimento uns dos outros, acabaram por construir pirâmides. Não se sabe bem ao certo qual a conexão que existe entre essas pirâmides que foram construídas um pouco pelo mundo inteiro. Mas uma coisa é certa, elas foram construídas por alguma razão que infelizmente ainda não tivemos a capacidade de desenvolver o conhecimento para compreender a razão que conecta todas estas construções megalómicas e que de alguma forma todas têm a forma de uma pirâmide. Mas pensar no Egito também é pensar na sua herança religiosa, através de um amontoado de deuses que foram crescendo através das suas dinastias. A mitologia egípcia, sem dúvida, está no seu DNA ou no seu ADN. A sua politeísta natureza e antropofósica natureza é-nos transmitida através de uma mistura entre humanos e animais, corpos de humanos com cabeça de animais. Temos desde águias, cães, gatos, cavalos, vacas, serpentes, há um pouco de tudo para todos os gostos. Mas na sua mitologia tudo começa com Atum, Ra, ou Amun-Ra, o deus do sol, o deus da luz. Depois vem Shu, o rei do ar, Talmud, a deusa da água, da umidade e da chuva, Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do ar e do céu. Se nós vermos aqui nestes 5, temos os 5 elementos básicos que formam a base principal daquilo que conhecemos como a criação do mundo. Crê-se que no princípio uma flor de lótus vagueava pelo imenso vazio, daí nasceu esse primeiro deus Atum que deu origem a todos os outros deuses. Há quem ele chama Atum, há quem ele chama Amun, Ra. Há um pouco de divergência em relação ao nome que se lhe é dado, porque há traduções diferentes dos hieroglíficos e de alguma forma há vários escritos em que se encontram vários nomes para o mesmo Deus. Mas depois vieram mais um número extraordinário de deuses, de todas as formas, géneros, para preencher a necessidade de dar sentido ao poder dos faraós e assim a submissão do seu povo e dos seus servos. Na sua mitologia temos, por exemplo, alguns desses que ficaram marcados pela sua significância histórica gravada nas pedras tumulares e nos seus templos de adoração. Aí temos, por exemplo, Bastet. Bastet é uma deusa bastante importante dentro do Egito pelo seguinte: Bastet é a deusa dos gatos. E por isso os gatos eram adorados no Egito. Era importante compreender o seguinte: ela não era só a deusa dos gatos, ela também era a deusa da diversão, ela também era a deusa que resolvia os pequenos problemas do dia a dia das pessoas. Quando as pessoas tinham algum problema, era para Bastet que elas pediam a resolução desse pequeno problema. Era na diversão que elas encontravam de alguma forma também um pouco de relaxação ou de alguma forma de entretenimento entre eles. E os gatos eram de alguma forma aí sagrados. Tratar mal um gato era um pecado e de alguma forma a pessoa que faria isso seria condenada à morte, porque os gatos eram sagrados dentro do Egito. Haviam milhares de gatos por todos os lados. Essa deusa, que é conhecida como Bastet, tinha o corpo de uma mulher com a cabeça de uma gata. Mas havia outros animais, que haviam outras deuses com outras cabeças de outros animais.
uma dos deuses mais importantes e que faziam parte do grande, como é que eu digo, da grande família dos deuses, foi a Ísis. Ísis era a deusa da maternidade, Mete, a deusa da caça, Tote, o deus do céu, Set, o deus da escuridão e do caos, e Osíris, o deus do julgamento. Osíris era casada com Ísis e Sete sempre teve ciúmes dele. Então Sete teve uma relação com Ísis e de alguma forma, e Sete, como era invejoso de Ísis, acabou por um dia o convidar para ele ir a uma festa lá em casa para de alguma forma voltarem a ser amigos depois dessa confusão que houve entre o relacionamento de Sete com Ísis. E acontece o seguinte, ele meteu dentro de um túmulo, mandou para o rio e acabou por matá-lo. Ísis conseguiu trazê-lo de volta, ele acabou por apoderar-se do corpo outra vez, cortou-o em 42 passos, em 42 pedaços e o espalhou um pouco pelo Egito todo. Ísis com o seu filho tiveram a capacidade de reunir o corpo e de o ressuscitar. Então Osíris começou a partir daí a ser o deus do julgamento. E o deus do julgamento tinha uma grande importância, pois ele era o deus entre a vida e a morte. Era ele que dava a possibilidade às pessoas de poderem passar para a vida interna. Era ele que pesava o coração das pessoas. E segundo os escritos dizem, uma pessoa para poder passar para o outro lado tinha que ter um coração mais leve do que uma pena. Mas uma coisa é certa, depois disto ter passado, o filho que Ísis teve com Osíris depois disso ter acontecido foi Anubis. E Anubis acabou por cortar a cabeça a Ísis por ela de alguma forma não ter punido o Sete. Isto realmente há aqui histórias incríveis sobre a razão deles terem sido o que foram e qual a razão que eles foram e qual a razão de que eles terem as cabeças que tinham, dos animais que tinham. E então Anubis cortou a cabeça à mãe e a mãe, que era Ísis, acabou com a cabeça de uma vaca. Por isso talvez a grande tradição que ficou através de uma história transmitida através dos tempos, em que uma mulher que se comporta mal é uma vaca. Porque isso vem da tradição que foi dada pela Anubis ao cortar a cabeça da sua mãe Ísis, por ela o ter traído e não ter se vingado de Sete quando teve a oportunidade. Mas muitos deles fizeram parte da sua mitologia. Hoje apenas estou fazendo referência àqueles que mais marcaram a história. Mas existem outros, Horus, e Deus. Existe este Anubis também bastante importante. Existem uma carrada deles bastante importantes que de alguma forma marcaram a mitologia e as crenças dos egípcios. Os faraós não eram somente líderes. Eles não eram somente líderes políticos nem governantes. Eles eram também líderes religiosos e por vezes até os próprios deuses viventes. Os faraós eram por muitas vezes forçados a casar com as suas próprias irmãs e meias-irmãs para preservar a linhagem das suas dinastias dentro da família. Os casamentos nessa altura aconteciam bastante cedo na vida das pessoas. Os rapazes casavam por volta dos 15 anos de idade e as raparigas por volta dos 12 anos de idade. A vida nessa altura era bastante reduzida em relação a hoje. Uma pessoa em média vivia nessa altura aproximadamente cerca de 40 anos. Pequenas feridas e infecções podiam matar uma pessoa, pequenas doenças como uma constipação podiam matar uma pessoa. Não havia antibióticos, não havia de alguma forma uma medicina ainda desenvolvida que pudesse preservar a vida por muito mais tempo. E então a vida média dessas pessoas no Egito e um pouco pelo mundo inteiro era muito pouca. Era entre 30 a 40 anos de idade. Embora as pessoas pensem que no passado as pessoas viviam mais, não é verdade, vivia-se muito menos. Derivado a não haver medicinas para
doenças básicas, pequenas infecções eram suficientes para trazer a morte a um indivíduo saudável. Mas os egípcios realmente aí começaram a desenvolver a medicina. Mas eles não desenvolveram só a medicina, eles desenvolveram a medicina através do conhecimento do corpo humano quando faziam mumificações, mas também foram eles que deram origem a todas as ciências que hoje nós conhecemos e que nos foram transmitidas nem só pelos antigos gregos, mas um pouco também pelos romanos, como a filosofia, a matemática, a medicina e todas as outras ciências que fazem parte da humanidade atualmente, foram desenvolvidas e muitas vezes começadas aí nesse antigo Egito. Foram eles que, de alguma forma, começaram a dar sentido, a ter a capacidade de amontoar conhecimento e passá-lo através dessa possibilidade que foi criada por eles mesmos, que foi a escrita, conhecimentos às pessoas e às gerações futuras, para eles estarem melhor preparados para a vida e para, de alguma forma, terem uma vida mais longa e estarem mais preparados para desenvolver todas as ciências cada vez mais. Embora muitas dessas ciências sejam dadas como conhecidas através da Grécia, os gregos tiraram muitas vezes dessa civilização egípcia conhecimentos que desenvolveram e puderam mais tarde passar para diante. E nessa biblioteca de Alexandria, criada no terceiro século antes de Cristo, foi aí que se amontoou entre 40 a 600 mil livros que de alguma forma traziam ao conhecimento desenvolvido, uma grande parte pelos egípcios, e que de alguma forma foram adquiridos e estudados pelos gregos e desenvolvidos para poder mais tarde trazer o conhecimento que nós conhecemos como hoje o conhecemos. Houveram muitos faraós que foram super importantes dentro da história do Egito. A história do Egito é bastante larga. Eu hoje, neste pequeno episódio destas conversas com o mundo, não posso de alguma forma trazer a vocês um conhecimento muito alargado e abrangente daquilo que é realmente a história do Egito. Em 30 minutos é praticamente impossível poder ter a capacidade de condensar 5.000 anos de história de uma forma que vocês possam compreender tudo aquilo que é importante saber sobre a história do Egito, e que é realmente extraordinária e que de alguma forma nos dá o conhecimento de onde começou realmente o desenvolvimento daquilo que conhecemos hoje como é o conhecimento e a história de toda a humanidade. Ramsés II, talvez o mais conhecido, famoso de todos os faraós, foi mencionado na Bíblia através do Éxodos, pois foi no seu tempo que o Éxodos aconteceu. Mas há muitas pessoas que não sabem o seguinte: muitas pessoas pensam que as pirâmides foram construídas única e exclusivamente por escravos. Não é verdade. Esses monumentos eram construídos em nome da nação, e o povo que fazia parte do desenvolvimento dessa construção vinha um pouco do Egito todo para participar aí. Era uma forma de pagar os seus impostos, era uma forma de serem bonificados. Durante o tempo em que não havia colheitas, eles participavam na construção desses imensos templos e dessas imensas construções que de alguma forma eram um orgulho nacional para eles e que fazia parte um pouco da sua cultura, e que eles queriam participar ativamente para poderem fazer parte da história do mundo através dessas construções megalómicas. Por isso, pensar que essas pirâmides foram unicamente construídas por mão de obra escravizada não é verdade. Hoje tem-se consciência e conhecimento através de estudos de DNA das pessoas que foram encontradas e que faziam parte da construção dessas pirâmides, que elas vinham um pouco de todas as áreas que faziam parte do Egito. Ramsés II foi sem dúvida bastante importante dentro da história dos faraós, porque ele ficou imortalizado através dessa grande metragem trazida a todos nós por Hollywood, que foi Moisés, e de alguma forma dos 10 mandamentos, porque foi ele, o faraó, que de alguma forma
presidia os destinos do Egito nessa altura em que os judeus foram libertados por esse grande homem que era Moisés. Mas para ele também temos outros bastante importantes, por exemplo, temos Tutankhamon. Este também foi bastante famoso, o seu sarcófago foi encontrado em 1922. Ele foi feito faraó apenas com 9 anos de idade e morreu, não se sabe bem ao certo, mas entre os 14 e 19 anos de idade. Ele casou com a sua irmã quando tinha 11 anos de idade. E segundo se consta, crê-se que ele foi sepultado com 2 filhos dele, porque calcula-se que estavam aí 2 fetos perto dele, o que quer dizer, o que é que foi que o matou, ou o que é que foi que de alguma forma terminou com a sua vida, não quis que a sua geração se perpetuasse, e crê-se que esses 2 fetos encontrados aí eram filhos seus. Temos outro bastante importante também, derivado a ter sido casado com Nefertiti, que foi Akhenaton. Akhenaton foi casado com Nefertiti. O túmulo de Nefertiti foi encontrado em 1902 por um arqueólogo alemão, em 1912, por um arqueólogo alemão. Segundo se consta, a beleza de Nefertiti era tão extraordinária que quando foi feita uma estátua para a honrar, foi feita com a falta de um olho para ela não trazer inveja de alguma forma às deusas desse tempo. Mas Ramsés foi um faraó também bastante polémico. Há escritos que dizem que ele foi casado com 3 ou 4 das suas filhas. Ramsés foi bastante importante também porque ele foi o primeiro faraó a assinar um tratado de paz com uma outra força. Mas aqui começa o declínio, sem dúvida, a partir de Ramsés, da civilização que todos nós conhecemos como era a civilização do Antigo Egito. Com a invasão da Pérsia e da Grécia pelo imperador Alexandre o Grande, o destino do Egito começou a mudar. Cleopatra foi uma das suas últimas líderes do Egito. Na altura em que Júlio César atacou o Egito, ela, segundo se consta, embrulhou-se numa manta e mandou uma oferta para oferecer a Júlio César, e quando Júlio César desenrolou esse tapete, essa manta, quem estava lá dentro dessa manta, desse tapete, era a própria Cleopatra, dizendo que ela era a oferta do Egito para o Júlio César. Júlio César acabou por morrer, morto pelas mãos dos próprios senadores, e quem o substituiu foi o imperador António, e ela, a Cleopatra, acabou por casar com António e de alguma forma para aí manter a liderança do seu próprio povo. Mas uma coisa é certa, muito mais havia para dizer sobre o Egito. O Egito tem uma história incrível para falar. Foram 31 dinastias. Sem dúvida é um legado extraordinário que nos foi deixado por essa civilização. Vou sintetizar 5.000 anos de história em pouco mais de 30 minutos é de veras uma tarefa injusta. Por mais que eu possa dizer, por mais que eu tente ser objetivo e abrangente nesta minha aventura, jamais poderei ter a capacidade de ser exaustivo ou específico o suficiente para trazer algo de grande conhecimento sobre o que é que foi esta civilização. Por isso sei que muito fica por dizer. Acredito que é uma área que eu acredito que as pessoas deviam ler um pouco mais. É uma civilização extraordinária em que eu aprendi muito com ela, e eu gostava que vocês desse lado tivessem a capacidade de ler um pouco sobre o que é que foi o desenvolvimento desde o Paleolítico ao Neolítico, onde aí se formaram as primeiras, digamos, bases da civilização da humanidade, porque foi isso que deu origem àquilo que nós conhecemos hoje como civilização e como humanidade. Até aí éramos unicamente recolectores e caçadores. Éramos nómadas, andávamos de um lado para o outro a tentar de alguma forma encontrar as calorias necessárias para sobreviver.
E como eu disse, Bastet era a deusa destas meninas aqui que são os gatos e que de alguma forma eles eram venerados sem dúvida aí nesse Egito. Consta-se que em alguns templos existiam mais de 5.000 gatos e que eram alimentados religiosamente para que de alguma forma eles pudessem dar razão a essa deusa que resolvia os problemas dos cidadãos e que lhe trazia a eles a diversão. Hoje sei que muito fica por dizer desta civilização que foi a civilização egípcia, mas algo aqui que quero referenciar e quero deixar bastante evidente é que foi uma civilização extraordinária. Sobreviveu durante 5.000 anos. 5.000 anos é incrível, é extraordinário. Esta nova civilização em que nós vivemos atualmente, desde Cristo até agora, tem unicamente 2.000 anos. A civilização que nós a conhecemos desde a Idade Média até agora tem aproximadamente 400, 500, 600 anos. E acontece o seguinte, a minha questão aqui, e que eu quero que todos compreendam a razão pela qual eu vim falar do Império Egípcio hoje, é que mesmo um império dessa grandeza, que teve a capacidade de durar 5.000 anos, teve o seu princípio, o seu meio e o seu fim. E que eu acredito que tenhamos a capacidade de aprender com o passado e fazer com que a nossa civilização dure muito mais tempo, para que de alguma forma estejamos capazes de manter a nossa sociedade coexistindo em paz e ter a capacidade de a poder levar para adiante sem se deixar perder por nada nem por ninguém. Hoje aqui vos deixo com a Maria, que é aqui a Bastet da casa, ou seja, aqui a deusa da casa, e é com ela que eu termino hoje aqui estas conversas com o mundo, e vos deixo com um grande abraço para o mundo inteiro, com um bom dia, uma boa tarde onde quer que estejam, e até o próximo episódio destas conversas com o mundo.